Gente, eu acho esse depoimento da professora Monique tão instigante. São mais de 9 horas, tão ricas, tão cheias de detalhes, tão cheias de riquezas. E riquezas que nos fazem pensar sobre questões éticas, sobre a nossa estrutura social. Porque o que a gente faz? Eu falo a gente, nós seres humanos, como seres de cultura, seres de vida em sociedade, o que a gente faz? A gente dá muito crédito a qualquer besteira que é falado por aí, sem o menor cabimento, sem a menor prova. Aí vem o pai do menino, fala tudo o que quer, e as pessoas nem perguntam pelas provas, já acham aquilo tudo instigante, porque o homem está mancomunado com gente poderosa que tem intenções políticas. Aí vem a professora Monique, dá o seu depoimento na formalidade que a situação exige, porque ela é uma prisioneira acusada de crimes que ela não cometeu, mas isso a faz tornar-se ré. Então ela está ali cumprindo os ritos judiciários, falando de forma encadeada, de forma lógica, de forma calma, tranquila, com a liderança e com a autenticidade que a caracteriza. Mas as pessoas não conseguem ver isso. As pessoas só veem pelas lentes da misoginia. Uma mulher segura de si é uma mulher que tem que ser posta em dúvida. Uma mulher à vontade é uma mulher que não é de confiança. Uma mulher que age de maneira feminina, como a cultura espera da mulher, que é uma mulher que se arruma, que tem os cuidados de si, é narcisista. Uma mulher desleixada, não case com essa mulher. Enfim, qualquer coisa que uma mulher, e em especial uma mulher nas condições da professora Monique, fizer, será vista com todas as dúvidas, sendo que é um depoimento rico. Aliás, eu fico me perguntando por que o Ministério Público do Rio de Janeiro prefere, volto a dizer, o Ministério Público do Rio de Janeiro prefere ignorar a riqueza desse depoimento. Porque deveria ouvir esse depoimento e investigar, até porque ela entregou as provas de quase tudo que ela falou ali naquelas mais de 9 horas. E o Ministério Público prefere ignorar. Isso diz alguma coisa estrutural, não necessariamente do Ministério Público, mas talvez do promotor, né, do seu representante, do ex-marido da professora, que são homens que preferem ver uma mulher em situação difícil do que reconhecer aquilo que lhes diz respeito, que são as suas falhas, a sua estrutura misógina. Por exemplo, o pai do menino Henri, ele falhou muito mais do que a professora Monique. E aí eu não consigo entender por que ele acha que ela precisa de penas mais dobradas, ou de penas dobradas em relação às penas do Jairinho. Porque ele ouviu do filho 2 vezes, por pelo menos 2 vezes, que o seu filho relatou a ele diretamente, de forma direta, o que estava acontecendo. Enquanto a mãe estava lá tentando investigar o que era, o que estava acontecendo, tentando ser técnica na comprovação das coisas. E ela é condenada nisto. Ela é condenada porque ela estava tentando saber o que estava acontecendo com o filho dela. Seja como for, vamos ouvir então mais 9 minutos desse depoimento de mais de 9 horas, onde ela vai contar como que o algoz do seu filho, na época ela não sabia que ele era o algoz do filho dela, como que esse cara foi enredando-a para o serviço público, né, no sentido de ser alguém da contabilidade da prefeitura, como que ele foi fazendo isso e como que ele se revela um homem mau ao fazer isso, né? Aliás, esse caso Henri, especificamente a situação da professora Monique, nos chama a atenção para essa situação, né? As mulheres precisam colocar o discernimento para funcionar. E aqui eu não estou falando mal da professora Monique, estou falando mal da opinião pública que continua maldando a Monique, que caiu em arapucas de vários machos da situação. Quais são os vários machos? O algoz do seu filho, o assassino do seu filho, o ex-doutor Jairinho. O seu ex-marido, que ouvindo do filho que estava acontecendo não fez nada, porque ele vislumbrou lá na frente que essa mulher iria se lascar toda quando desse alguma coisa errada com o filho dela, né, com o filho deles. E o promotor que ignora todas as nuances do processo que se refere à professora Monique, porque o promotor ouviu as várias versões da babá. O promotor, melhor dizendo, o promotor ignorou o fato de que Leniel sabia muito mais do que Monique o que estava acontecendo ao filho deles. Mas o promotor também prefere ignorar o que a professora Monique
falou: olha gente, eu não sabia que meu filho tinha sido assassinado e nem sabia que o assassino seria o meu então companheiro. Por isso eu me demorei, segui inicialmente as instruções de um advogado que disse: como você não sabe o que realmente aconteceu, mas a opinião pública já acha que você é assassina, então você vai ter que seguir essa história que eu criei aqui para vocês. E ela seguiu a história até porque ela nem sabia que o companheiro dela que estava ali sendo defendido junto com ela era o assassino. Olha, só não entende o drama e a situação dessa professora quem nunca esteve em situação parecida. E a vida muitas vezes nos dá rasteiras, ela vem com esse olhar de bondade, né? O assassino começa a falar: ai Monique, vamos fazer outros filhos e tal, porque ela não sabia que ele era o assassino do filho dela. As pessoas falam assim: ah, mas ele era violento com ela, então ela tinha obrigação de suspeitar. Nós acabamos de ver, acesse aí o Instagram do Mulheres Unidas, que lá eles estão sempre reproduzindo as falas de juíza, de promotora, dizendo: olha, você tem que entender que às vezes o marido é um homem violento, mas ele pode ser um ótimo pai. Ou seja, se gente do alto da justiça acha que é assim e pode estar caindo inclusive nas mãos de um homem violento, por que a gente tem de entender, tem de exigir que a professora Monique tenha detectado que o Jairinho era o possível assassino do seu filho? Não, porque ele chegou enredando-a, oferecendo advogados caríssimos. Imagina, o cara matou o seu filho, mas ele está ali do seu lado, e aí ele fala: olha, estamos bancando aí 2 milhões de reais para defender a sua inocência, olha só, você não sabe o que aconteceu, ninguém vai acreditar em você, mas eu estou bancando. Ela foi caindo nessa conversa toda e qualquer pessoa cairia. Eu cairia, você cairia. Porque a gente se sente até perverso de desconfiar do próprio companheiro, né? Algumas horas atrás mesmo eu estava conversando com uma jovem, onde ela não percebeu que o pai que a molestou, quando ela tinha cerca de 10 anos de idade, é o mesmo pai que agora está querendo criar a filha dela com 10 anos de idade para a molestar. E aqui eu não estou falando mal dessa jovem mulher não, o que eu estou dizendo é que as pessoas caem nessa arapuca do discurso de família, do pai bom, do marido sustentador, do vereador, médico, príncipe, todo mundo cai sim. Aliás, é por isso que as pessoas têm tanta fúria contra a professora Monique. É como se elas estivessem dizendo: ainda bem que não fui eu, porque se fossem elas, elas iriam cair de forma muito pior. E aí a professora Monique ficou por um tempo sem entender o que tinha acontecido com o filho dela, achou que o filho dela tinha morrido de alguma doença. O próprio Leniel fala que entendia que o filho dele tinha morrido do coração, porque ele vinha expressando desgostos para várias pessoas. E as pessoas não conseguiram perceber o que estava acontecendo, não foi só a professora Monique, não. Então, se é para ela estar presa porque ela não percebeu, deveria prender todo mundo e, em primeiro lugar, o senhor Leniel, que estava sabendo da boca do próprio filho o que o tio Jairinho estava fazendo. Aliás, quero fazer um comentário aqui, que tem uma coisa que a sociedade cai muito, né? Essa história de falar: ah, o menino foi morto pelo próprio padrasto. Gente, o pai está vivo, o Henrique tinha um relacionamento maravilhoso com o pai dele. Não se chama Dr. Jairinho, ou ex-Dr. Jairinho, de padrasto do Henrique. Padrasto é quando o pai já está morto e aí a pessoa tem que ser criada por uma outra pessoa, né? Mas aí as pessoas caem nessa arapuca de ficar dando autoridade, assim: todo namorado que a minha mãe tiver, então será meu padrasto? Não é assim não, gente. É no máximo namorado da minha mãe. É igual aquela história, né, que eu atendo quase toda semana, de jovens mulheres, né, que são abusadas pelo marido da tia. Ah, mas ele é meu tio, minha mãe fala que eu tenho que respeitar que ele é meu tio. O tio é o quê? O tio é o marido da tia. Eu falo: não, 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 não. Ele não é seu tio, ele é o marido da sua tia, criminoso, maníaco. E aí, a propósito disso, a gente não percebe, né, as mulheres não percebem que um homem como o Jairinho, e é isso que a professora Monique vai mostrar pra gente, e ela não percebia, como a maioria das pessoas que me assistem não conseguem perceber. O que ela não percebia? Que se o Jairinho a mandava vigiar, se ela estava lá na academia malhando e vinham homens para fotografá-la, se o Jairinho era um homem que, olha os favores que ele trocava: ah, tu tá me devendo um favor, vai lá, filma minha esposa. Se o Jairinho é esse tipo de homem, que estava com a Monique e com várias outras, estes homens são em si mesmos violentos. As mulheres precisam colocar isso na cabeça. Viu, mulheres? Coloquem isso nas suas cabeças, na sua mente, na sua percepção. Um homem que te divide com várias outras mulheres, um homem até que propõe um ménage à trois, um relacionamento a três, ele está te contando alguma coisa do que ele é.
Claro que o Dr. Jairinho foi as últimas consequências, mas a Machaiada é bem desonesta nesse sentido, de ficar querendo dividir você com outras pessoas. Ele está dizendo que ele não te ama, porque quem ama vai lidar com os nossos conflitos de origem animal, antropológica, seja lá o que for, espiritual, mas não vai ficar nessa coisa. O que o Jairinho fazia com ela? Que ela vai relatar aí, mas só para chamar a sua atenção para o que ela vai relatar. Ele vai fazendo a professora Monique ir tirando fotos do Instagram com as quais ele não concordava, até que ela venha a apagar o próprio Insta. Segunda coisa, ele vai implicando com duas figuras masculinas. Um era um fisiculturista e o outro era um personal trainer que ela tinha, né? Inclusive um desses dois era casado, ela vai relatar isso, e mesmo assim o que ele faz? Ele a faz dispensar esses homens. Aí ela até vai falar assim, olha, eu até achava que era um sinal de amor, de ciúme, né? Achava isso um pouco interessante, porque as mulheres, por misturarem questões afetivas com dominação, né? Na hora que o homem exige que você faça alguma coisa, você pensa assim, ele faz isso porque ele gosta de mim, o amor é lindo. Olha, amor que faz você cortar relações não é amor, né? Mas aí, não só a professora Monique, a maioria das mulheres neste dia, neste momento, estão nas mãos de um homem que faz isso. E um homem que faz isso com a mulher, ele está te contando que é ele quem está fazendo isso com outras mulheres. É ele que, se fosse personal trainer, passaria a mão. É ele que, se fosse uma mulher, ele seria infiel, porque ele está sendo infiel com você em relação a outras pessoas. Isso é um sinal quase que automático. O cara começa a te vigiar demais, pode saber, ou aprontou e está com medo de você descobrir, ou está aprontando, porque quem tem a consciência limpa tem confiança, ainda que quebre a cara nessa confiança. Eu não preciso ficar preocupado com chifre, eu preciso apenas ser uma pessoa de confiança, porque a vida traz para mim o que eu preciso saber. E em eu descobrindo que a minha companheira não gosta de mim, eu não preciso persegui-la, matá-la, porque eu estou dizendo que eu não gosto dela. Olha, ela não gosta de mim, tudo que eu quero é que ela seja feliz. Eu vou chorar, vou talvez quase me acabar de depressão, mas prejudicar a vida dela? Por que alguém tem de ter a obrigação de gostar de alguém? E nem era o caso, a professora Monique adorava o Jairinho, porque na época ele se parecia um príncipe, mas ele a tratava assim, e a mulher não percebe que quando esse cara está tratando assim, exigindo que ela dispense funcionários, que ela dispense rede social, que ela dispense a convivência social, que ela dispense até as amigas, é um cara que já está fazendo isso tudo contra ela, né? E, claro, ficou-se sabendo depois que ele tinha aí várias namoradas, fora a professora Monique, tinha a Débora e outras que nem sabiam da existência da professora Monique, pasme. Uma outra coisa que ela vai dizer aí é que ela não conseguia enxergar que aquele ciúme do seu então companheiro fosse algo tóxico, porque ela pensava o seguinte, olha, eu nunca tive isso do meu ex-marido, né, que era o senhor Leniel, que é um homem na dele, tem o estilo dele, mas como ele era secão, ela pensava o seguinte, acho que eu não tenho importância nenhuma para a vida desse homem, porque também se forem investigar a vida do pai do Henri, vão descobrir que ele também tinha os esquemas dele. É infidelidade para tudo quanto é lado, mas ele sai por aí na Ana Beatriz Barbosa, em tudo quanto é programa, falando aí que a Monique era infiel, que era isso, era aquilo. E olha, se for comparar as infidelidades da professora Monique com as reais, escrachadas, machistas, nojentas infidelidades do senhor Leniel, vocês cairiam de costas, ou não, iriam justificar, né? Homem é assim mesmo. Mas interessante que é uma comparação até injusta, porque as infidelidades do senhor Leniel são reais, né? Já nos primeiros dias de luta ele já estava aí com umas 2 ou 3 namoradas, inclusive fora do país. E as infidelidades da professora Monique são acusações, ela não era infiel, ela era uma mulher que ela podia ser, né? Se a gente vai vendo até nesse depoimento que ela vai falar assim, podia ser até que eu gostasse de uma outra mulher, qual era a questão, né? Então, mas eles tinham concentração de que ela não o traísse com outro homem, porque não imaginava que a mulher tem sexualidade, que ela possa se descobrir bissexual, o que nos mostra um pouco a abertura psicossexual da professora Monique. A abertura que eu estou falando é no melhor sentido do termo, de que é uma mulher própria, né? Mas, seja como for, esse trecho desse depoimento deixa claro para nós que a professora Monique foi vítima de uma troca de favores entre o seu então companheiro, o ex-doutor Jairinho,
e alguém lá da prefeitura chamado, ela chama de Guaraná, tal de Guaraná, né? Ela foi vítima dessa troca de favores, porque o Guaraná então escolheu a professora Monique para assumir as questões contábeis na prefeitura, foi por um pedido de um amigo a quem ele devia coisas. Olha que tanto de gente que está nessa história toda. E aí a mulher está no meio desse tanto de violências encadeadas, cheia de gradações, né? E nesse sentido ela não conseguia discernir o que pudesse realmente estar acontecendo com o filho dela, porque a maioria das mães não conseguem. Porque as mães ainda não conseguiram se discernir como mulher nesse processo milenar e misógino. Tem gente que tem raiva quando eu fico apontando as questões misóginas aqui, mas esse processo da morte do Henri, que não vai trazer o Henri de volta e que fica desgraçando a vida da professora Monique, ele é todinho misoginia estrutural, você gostando ou não. Tome um pouco de distância para você entender como que você mesma, mulher, é vítima dessa misoginia estrutural e aí se torna mais vítima ainda quando vai apontando, desejando a morte de uma mulher que você não conseguiu entender as questões dela porque você prefere nem entender as suas próprias questões. E por isso eu digo que ela foi vítima, mas são coisas que ela e qualquer mulher não conseguem ou não conseguiriam ver na hora. A gente só vê depois, né? Quando você cai no abismo e olha, meu Deus, eu estava nisso tudo. E o bom é que ela está viva, mas eu torço para que além de estar viva, que ela possa ser liberta dessa injustiça que a justiça do Rio de Janeiro está fazendo contra ela. Por fim, eu ainda tenho duas coisas a dizer antes da gente ver esses 9 minutos desse depoimento dela, que é maravilhoso. Nesse trecho ela vai provar de novo que, diferentemente do que o seu ex-marido, senhor Leniel, sai falando por aí que ai, Monique teve um aumento de 3 mil para quase 20 mil reais no salário. Mentira, mentira, mentira. Ela teve um aumento de no máximo 3 mil reais. Ela ganhava cerca de 6 mil, passou a ganhar cerca de 9 mil entre o emprego de diretora de escola pública municipal e o emprego lá no setor de contabilidade da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Então a diferença salarial foi 3 mil, que ela vai dizer em outros trechos que eu já passei para você, que ela usava esses 3 mil para pagar a escola do filho dela. Olha só, o menino sempre em prioridade na vida dela. Para esse homem falar que ela teve um aumento de 17 mil na conta. Ele está nos contando que ele é que é o grande sovina, o grande ganancioso, o grande que é capaz de querer que a mulher morra na prisão para receber 1,5 milhão de reais em indenizações. Preste atenção que enquanto você critica a Monique de não ter percebido o mal que o Jairinho é, vocês não estão percebendo o mal que Leniel é que é. Mas é isso, mesmo sabendo que a humanidade não gosta, que essa era a segunda coisa que eu ia falar, a humanidade não gosta daquela verdade que vem no meio da formalidade, que é esse depoimento da professora Monique, prefere ouvir as mentirinhas de papai Leniel chorando por aí. Mesmo sabendo disso, eu peço a você, faça uma pequena, um exercício de disciplina e preste atenção nesses 9 minutos preciosos, detalhados e verdadeiros de como Jairinho foi minando a alma da professora Monique e ela, como a maioria das mulheres que me assistem, não percebeu àquela época. Até porque você não percebe nada do que está na sua cara. Veja se você percebe, você consegue ver o que está escrito aqui, ó, bem na sua cara. Não consegue, tá vendo? Na sua cara não, mas é só tomar uma distancinha que a gente começa a perceber o que é, né? Cuidado com o nosso discernimento, que ele ainda é muito recheado de machismos, misoginias, racismos, ódios. Mas ouça a professora Monique, só um pouquinho. Nós começamos a namorar. E ele falou assim, Monique, olha só, você tem que ter só alguns requisitos, algumas coisas que uma mulher de uma pessoa politicamente exposta tem que ter. Então, vamos começar apagando algumas fotos do seu Instagram, porque você tem que estar sempre bem apresentável, você não pode ter roupa com decote, você não pode ter roupa de praia no seu Instagram. Apesar de eu não ter, não costumo tirar foto de short, de saia, enfim. Ele falou que algumas determinadas fotos não podiam ter no meu Instagram.
E aí eu fui apagando as fotos que ele achava que não eram apropriadas para ter um relacionamento com a pessoa politicamente exposta. Fui apagando as fotos do Instagram. Depois ele começou a falar assim, Monique, aí ele sempre do meu lado, começou a ficar do meu lado porque a campanha já tinha terminado, e ele começou a ficar mais comigo. Ele ia até a minha casa, ele ficava comigo em Ria, ou eu ia na casa dele, levava meu filho também. E ele começou a ver eu respondendo algumas mensagens. Eu tinha, na época, um preparador físico, eu fazia musculação, e tinha um preparador físico, que era um fisiculturista, que eu já estava com ele há 3 anos. Então, eu malhava muito, eu tinha um personal trainer homem, e eu tinha um fisiculturista, preparador físico homem também. Ele começou a se incomodar com os dois, que eram meus amigos, que eu não tinha nada a ver em relação a nenhum tipo de vontade de querer ficar ou não. E ele pediu que eu mandasse embora meu personal trainer. E aí eu tive que mandar o Igor embora, mesmo não querendo, porque o Igor era um grande amigo meu. Aí ele falou, já começou a se incomodar com o meu preparador físico. Aí eu descartei o meu preparador físico, que também era uma pessoa maravilhosa, casado com uma amiga minha. E aí ele começou a falar, Monique, você não pode responder no direct do Instagram homens, porque fica feio, porque todo mundo me conhece em Bangu. Realmente todo mundo conhecia em Bangu. E as pessoas vão começar a comentar, as pessoas vão ver que você está se comunicando com homens e eu vou ficar como o corno da história, como a pessoa que não sabe de nada. E aí eu comecei, mas o que eu vou fazer? Ele não responde, você não pode responder homem. Faz melhor, bloqueia essas pessoas. Eu comecei a bloquear todos os homens do meu Instagram que poderiam ter algum acesso a mim ou ver alguma foto minha. Bloqueei todo mundo. Tinha muitas mulheres e poucos homens. E isso também não faz a menor diferença, porque se eu quisesse até ficar com alguma mulher, ou alguma mulher me cantasse, não tinha nada a ver, mas o problema dele era com os homens. Aí, bloqueei. Depois começaram mensagens no WhatsApp, e ele sempre no controle. Ele tinha a senha do meu celular, ele às vezes via, às vezes ele respondia, como aconteceu com um ex-namorado meu, que era o Luciano Mascarenhas, que é amigo, acho que até de um advogado meu, que ele próprio respondeu a mensagem se passando por mim, falando assim, agora este Instagram pertence a mim e ao meu namorado, e eu não quero que você mande mais mensagens. E eu nem tinha visto. Só soube depois por um comentário de uma pessoa em comum ao meu ex-namorado, que também não tinha nada a ver. Foi antes até de casar com o Leniel. Era uma pessoa que eu me relacionei há 12, 13 anos atrás, que ele tinha ciúme também. E aí eu fui começando a perceber um controle maior dele. Só que eu achava que era ciúme. Como eu não tinha isso no meu casamento, o Leniel não era uma pessoa ciumenta, eu achava até que era uma coisa normal, uma coisa sadia de um relacionamento, e ele dizia sempre para mim que eram conselhos que ele daria até se fosse para a irmã dele, como se fossem conselhos que ele desse para a irmã, para mim. E eu aceitava os conselhos, não via nada demais. Apagar uma foto aqui, bloquear uma pessoa aqui que talvez pudesse, no futuro, querer algum relacionamento comigo, descartar os profissionais masculinos que trabalhavam comigo, e o WhatsApp também. E eu não sabia que ele mexia no meu celular respondendo homens também, não sabia disso. E até que um dia eu fui para a academia, eu malhava na época na Smart Fit, que era do shopping Bangu, próximo da casa da minha mãe, e chegou uma foto no meu celular, ele falando para mim assim, você está malhando com que roupa? Aí eu falei assim, estou de calça, mas eu estava mentindo, não estava de calça, eu estava de short, Bangu é muito quente. Aí ele falou assim, mentira, porque eu botei uma pessoa atrás de você e olha a foto que eu tenho. A pessoa foi dentro da academia onde eu malhava, tirou uma foto minha, que eu estava... Não era short curto, era bermudinha, mas eu tinha mentido, que eu falei que era uma calça e não era uma bermuda. Ele falou, olha a foto que eu tenho. Eu tenho pessoas que me devem muitos favores e que fazem as coisas que eu peço. Então, já tinha uma pessoa dentro da minha academia
infiltrada, tirando foto minha para mandar para ele. Nessa época, a senhora já vivia sob o mesmo teto com ele? Não. Isso era em outubro, novembro, não vivia. A gente começou a morar junto em janeiro. E aí eu comecei a ver que ele realmente tinha um controle muito grande. Quando foi em novembro, eu estava trabalhando remotamente da escola, né? Só que algumas reuniões eu tinha que ir e outras reuniões tinha que participar na coordenadoria regional lá de Bangu, e às vezes eu tinha que ir até a escola. Quando eu ia até a escola, como eu acho que eu citei anteriormente, o meu celular não pegava dentro da minha escola. Então, ficava sem sinal, o localizador, quando o celular está sem sinal, não funciona. Ele ficava enlouquecido, querendo saber onde eu estava, e começava a ligar para a minha família, ligava para o meu irmão, ligava para o meu pai, ligava para a minha mãe, querendo saber de mim de qualquer jeito, só que eu estava dentro da escola trabalhando. E aí ele falou assim, não, você tem que sair da escola, porque a escola não é lugar para você, porque você não tem que ficar aí em Bangu, em Sena do Camará, é um bairro muito perigoso. Só que eu conhecia todo mundo, eu já trabalhava lá há 11 anos. Não é um bairro perigoso quando tem intervenção da polícia, mas quando não tem, é um bairro calmo. E ele falou assim, eu vou levar você num jantar, vou te apresentar um conselheiro, né, do Tribunal de Contas, e você vai sair do seu trabalho para ser requisitada para trabalhar em outro lugar, que era de um amigo dele, que era o Tribunal de Contas, conselheiro Guaraná. E eu falei, tá bom, vou nesse jantar com você. E fui no jantar, ele me apresentou, nós conversamos sobre vários assuntos que não eram pertinentes a trabalho, e o Guaraná perguntou assim para mim, Monique, mas o que você faz na sua escola? Eu falei, eu faço prestação de contas, né, das verbas federais, municipais, como eu falei para Vossa Excelência anteriormente. E ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma oportunidade para você, você vai fazer o planejamento, a execução, a ação dos relatórios, das escolas, das prestações de contas, se estão batendo. Eu falei assim, tá bom, eu quero. Ele falou, no começo vai ser de forma remota, e depois, conforme a pandemia for normalizando, você vai indo para o trabalho. Me levou até o tribunal, que é no centro da cidade, eu fui, conheci alguns funcionários, conheci a assessora dele, e assim ele falou, olha, como o prefeito também tinha sido eleito, Eduardo Paes, e o prefeito ia mudar muitas secretarias no governo dele. Ele estava com uma implementação de governo que seria reinventar e retirar a parte que era do Crivella, né, que ele disse que o Crivella foi, não sei se foi um mau gestor, mas foi um gestor diferente de como o Eduardo Paes atua, e ele estava reinventando as secretarias, colocando gente nova para trabalhar, gente nova de idade, gente nova realmente de diplomas novos, pessoas que queriam trabalhar, que queriam se apresentar. E ele falou que, no dia 1º de janeiro, ele iria já me requisitar, a partir do Eduardo Paes, que ia passar no Diário Oficial, a minha ida ao Tribunal de Contas. E aí eu falei que agradecia a oportunidade, ele falou que o salário era de 9.000 e pouco, o primeiro mês seria um pouco menos, acho que 8.000, devido aos dias que eram menos trabalhados, mas que depois se normalizava para 9.000 e pouco. E aí nós passamos dezembro juntos, foi Natal, época de Natal, eu e Henri, a gente... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!